Eu continuo me chamando Tércio. Oi, Tércio. E Martinha, Laila, Radassa, alegria nossa de estar aqui e ver esse povo bonito, ver como o Senhor está usando vocês agora nessa região para espalhar e espelhar o amor de Jesus, né? Essa é a razão da nossa existência, é poder exatamente não deixar ficar em nós o amor. O amor precisa ser multiplicado. E quando a Igreja Monte Serra foi se movimentando, segundo mesmo aquilo que já é a inspiração da palavra, aquilo que a igreja que nasce ali em Atos capítulo 2 vai cumprindo, vai obedecendo a missão realmente de Jerusalém alcançar os confins da terra, é sobre uma mensagem de amor que não pode parar, né? É sobre algo que nos alcançou e que precisa ser multiplicado. Então, essas expressões que se manifestam de casa em casa, mas também no pátio do templo, esse lugar, esse prédio, essa estrutura, sendo para nós o pátio do templo, esse lugar onde todos podem, das suas casas, vir com seus amigos, com aqueles os quais nós estamos evangelizando, proclamando Cristo, trazer o prédio para mais perto, esse ambiente de concentração, de louvor, de adoração a Deus, tem a ver com isso, tem a ver com não deixar o amor parar e ele ser multiplicado. Hoje é um dia especial, né? Nós estamos realmente gratos a Deus pelo privilégio, e eu digo isso como homem, como pai, de ser um pai, de poder exercer aquilo que Deus me confiou na vida da Laila, da Radassa, com o desafio, é um privilégio, mas ao mesmo tempo um grande desafio, de ser a expressão, né, desse amor de Deus sobre a vida delas. E eu sei que para cada um de nós, pais, aqui é um privilégio. Eu estava sendo ministrado sobre aquilo que Deus vai ministrar nessa manhã, porque quero, por onde Deus tem nos permitido ir, multiplicar a mesma palavra nesse tempo que nós estamos vivendo de multiplicação. A palavra de hoje ela é uma palavra que nós já ministramos lá no aeroporto, estamos passando aqui, depois vamos para a igrejinha, depois vamos para Gravataí, ministrar essa mesma palavra. E ela fala sobre o caráter missionário da igreja. Fale comigo, uma igreja missionária. Nós, quando tivemos aqui nossa celebração de consagração do prédio, nós falamos sobre não há portas fechadas. E estudamos em Atos capítulo 13. Nós vamos para Atos capítulo 14. Se você puder abrir a Bíblia em Atos 14, nós queremos dar continuidade a esse pensamento e esse conceito apresentado aqui na igreja cristã, a primeira igreja cristã que aparece na narrativa bíblica, está aqui no livro de Atos, a partir do capítulo 2. Nós vamos agora para o capítulo 14, hoje, pensando sobre esse conceito missionário da igreja. Porque à medida que não há portas fechadas para uma igreja, quando chega num lugar, quando chega numa região, quando chega numa cidade, nós precisamos entender que essa igreja que está nessa cidade, ela precisa manter vivo um coração. Ela precisa manter vivo o coração do Pai. Fala comigo, a igreja de Jesus precisa manter viva o coração do Pai. E hoje, por ser o Dia dos Pais, a gente precisa começar olhando para o que Deus fez. Como Pai, o que Deus fez. Pense comigo, tá? A Bíblia diz que Deus amou o mundo, amém? Deus nos amou, Deus amou aqui essa região do Vale dos Sinos, Deus amou o Rio Grande do Sul, Deus amou o Brasil, Deus amou o mundo. O versículo diz isso, João 3,16. Porque Deus, como Pai, fala comigo, Deus como Pai, Ele amou o mundo. Então, qual foi a expressão prática do amor de Deus? Um Deus pródigo, fale comigo, Deus pródigo, esbanjador. Ele diz, eu não posso ficar com esse amor para mim. Eu preciso repartir esse amor. E o que Deus fez foi vir até nós, através do seu Filho. Então preste atenção que nós vamos ministrar hoje, quando falamos de uma igreja missionária,
a gente precisa entender que isso nasce no coração do Pai. Deus, como um pai, é um pai missionário. Amém? Ele não ficou lá no céu. Ele não ficou na sua casa. A propósito, nós sabemos que a casa dele, ele escolheu você. Amém? Ele me escolheu, ele habita em nós. Então veja bem que ele não sossegou. Ele falou assim, olha, eu preciso ir na direção do mundo. Em outras palavras, eu preciso sair de onde estou e me mover na direção deles. O que nós estamos falando aqui é sobre um Deus pródigo, um Deus missionário. Um Deus que então diz, eu preciso salvar o mundo da condição em que eles estão. Então, a visão de uma igreja missionária é a visão que nasce na perspectiva de um pai que é missionário. De um pai que diz, não, esse amor precisa chegar lá no mundo. E ele faz o que? Ele abre mão do que ele tem de mais precioso. Ele abre mão de Jesus, seu filho, seu único filho. A expressão prática desse coração paternal missionário de Deus foi fazer o seguinte, eu vou pegar o meu filho e eu vou entregar o meu filho em amor por um mundo que está perdido, que está como ovelha sem pastor. Lá em Romanos capítulo 5 diz que Deus, provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então esse Deus cujo coração é missionário, ele se move, ele vem ao mundo, e aí eu queria que você entendesse o que ele está fazendo com isso. Ele diz, eu vou estabelecer o meu governo, o meu reino no coração desse povo. Nós estamos falando aqui de um evangelho relacional, amém? Deus não podia ter feito isso de lá de onde ele estava, do céu, mas ele vem para fazer um relacionamento conosco, amém, gente? Um Deus relacional. Por isso que o evangelismo, que nós vamos falar sobre hoje, que é uma dessas marcas da igreja missionária, nasce num Deus que ele vem para se relacionar. Por isso que o evangelismo, ele é relacional. Ele não é um evangelismo distante, ele não é um evangelismo de púlpito. Ele é muito mais do que isso, ele é um evangelismo de casa em casa, porque Deus vem para habitar na nossa casa. Deus vem para habitar em você, Deus vem para habitar em mim e em você. Então observe bem o que é uma igreja missionária. É uma igreja que entende que Deus é missionário, que Deus deixou a sua glória e veio até nós intencionalmente para um evangelismo relacional, para que ele pudesse trazer a boa notícia. Quando a gente fala de evangelismo, a gente está falando de uma boa nova, uma boa notícia. Qual é? Eu e você estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado, mas Deus nos amou de tal maneira que ele disse, não posso deixá-los separados de mim, porque eu quero me relacionar com eles de maneira pessoal, profunda, íntima. Então, nesse objetivo tremendo de nos chamar para um resgate, é que Deus vem ao mundo por meio de Jesus. Agora veja bem, que quando ele então alcança os seus primeiros discípulos, o que ele começa a fazer? A Bíblia diz que ele traz Marcos 3 para junto de si, e ele começa agora a discipular. Fale comigo, discipular. Intencionalmente. Então veja o que é esse Deus missionário, que deixa a sua glória, vem até nós, por amor a nós, porque ele deseja um vínculo, um relacionamento. Então ele vem para transmitir isso de maneira pessoal, íntima e relacional. E à medida que nós cremos nesse Deus, nesse amor de Deus, e o recebemos no nosso coração, ele então diz, agora sim, agora eu vou estabelecer no teu coração o meu reino, meus princípios, meus valores. E Deus começa então a discipular. A palavra discipulado, tá? Ela está relacionada ao ensino, ao transmitir princípios e valores. Fale comigo, discipular é transmitir princípios e valores intencionalmente, de maneira informal e formal. Informal, sabe como é? Pela vida, pelo exemplo, pelo andar perto, pelo demonstrar esse amor, pelo demonstrar os princípios, pelo demonstrar o caráter. Mas formal é você pegar a Bíblia, é você poder trazer aquilo. Hoje nós temos uma trilha de discipulado, preste atenção, uma trilha de discipulado, que ela é formal. Tá? Nós já estamos com 2 materiais da trilha de discipulado traduzidos e já sendo usados.
é o 1 a 1, e o outro é um livro que é Estabelecendo a Sua Vida na Palavra. Ele chama Alicerces, Estabelecendo a Sua Vida na Palavra. Então, veja bem, nós temos essa trilha para que o discipulado aconteça formalmente, para que esse discipulado ele possa acontecer 1 a 1, ele possa acontecer em microgrupo, 3, 5 pessoas, para que possa acontecer dentro da célula, para que ela possa estar na mão do povo, para que, além do exemplo, né, em que eu estou discipulando alguém pelo caráter, pela vida, pelo relacionamento, eu também estou formalmente ajudando, pela palavra de Deus, a entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas não para aí. Quando você olha para o que Jesus fez, para o que Deus fez, Deus então vem até nós para um relacionamento. Então, de novo, evangelismo relacional. Ele vem para nos ensinar, é o discipulado intencional. Mas aí você vai ver algo extraordinário, que Jesus passa 3 anos e meio. Na verdade, desses 3 anos e meio, é importante você saber que só foi depois de 1 ano e meio que ele chama os 12 apóstolos. E a partir dali, ele começa então a discipular. E qual é o objetivo dele? Formar naqueles discípulos uma liderança saudável, missionária, que tivesse o mesmo coração. Para agora pegar aqueles 12 e enviá-los. Para quê? Para que eles pudessem também evangelizar relacionalmente, que eles pudessem discipular intencionalmente, que eles pudessem continuar formando liderança. E esse ciclo não podia parar. Quando você olha para isso que Deus fez, você olha para a Bíblia, você olha para o contexto de Atos, você vai ver o quê? Você vai ver que a igreja nasce em Atos 2 e ela vai exatamente reproduzir o que Deus fez. Por quê? Porque fica impregnado na igreja neotestamentária o coração missionário de Deus. Amém? Então, quando estamos hoje de manhã aqui, enquanto Igreja Monte Serra, na unidade Vale dos Sinos, nós estamos dizendo o seguinte: nós desejamos ser uma igreja para esta região que possua as mesmas características missionárias do coração de Deus, do coração do nosso Pai. Amém? Então fala para a pessoa do teu lado aí, assim, ó, Deus quer fazer de você um discípulo com o coração missionário do Pai. Fala, com o coração missionário do Pai. Amém? Então vamos olhar agora para Atos 2 e vamos para Atos 14 e vamos ler os versículos 21 a 28. 21 a 28. Hoje a nossa igreja está lá na Amazônia. Lá na Amazônia, bênção, tem um grupo de 31 missionários, né? Aí a igreja, olha aí que lindo, ó. Essa aí é da nossa viagem anterior, né? Onde estava o Michel e a Carlinha coordenando, Leandro e Cris, né? Vocês estavam muito bonitos, hein? Olha aí. Vai, cadê o Michel? O Michel não estava nessa. O Michel foi na outra anterior, né? Estava tu com a Carol, né? Isso. Estava o Leandro também, com a Cris, bênção demais. Mas aí nós estamos com 31 missionários hoje, lá na Amazônia. Vamos orar por eles, né, para que esses próximos dias sejam um movimento lindo lá na Amazônia. Eles vão navegar, gente, horas e horas, tá? Porque eles chegam, pegam o barco em Manaus e aí começa... É bem assim, aquele barco, e aí vai entrar no meio do rio Amazonas e vai subir quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Eles vão dormir no barco, passar a noite no barco, até que amanheça, e aí eles chegaram. É assim lá na Amazônia. Chegou numa região ribeirinha, onde está nascendo uma igreja, e o nosso povo chega ali para fortalecer o evangelho naquele lugar. Eles vão apoiar, durante aqueles dias, igrejas pequenas espalhadas nas regiões ribeirinhas. Esse é o objetivo. Vão servir com médicos, com área de saúde, vão amar as crianças. Então, o programa ele é diverso, mas é lindo. Nós somos nós 4 como família também, tivemos o privilégio de estar lá. E encorajo você não apenas a orar por eles, mas numa próxima viagem, anualmente a gente tem ido para lá. Nós estamos no 4º ano que a gente vai seguido para a Amazônia para apoiar. A igreja que já está, preste atenção,
em mais de 170 lugares. Então, você vai poder passar em umas 4 dessas 170 igrejas. Em 7 dias é o que dá para a gente fazer. Mas sobe o rio e depois começa a descer até Manaus, passando por essas igrejas. É simplesmente apaixonante, né? Então, nós já podemos... É uma África no Brasil, literalmente é isso, né? Quem já foi para a África servir, né? É uma África dentro, é outro mundo, né? Dia 17 agora, 24 também de setembro, a gente está indo para Cuba, tá? Eu e Martinha, se você quer ir para investir, preste atenção aqui, você que deseja investir no reino de Deus, né? Olha, nós estamos indo para Cuba, e Cuba está acontecendo algo impressionante, né? Porque nossa igreja está plantando igrejas em Cuba. Hoje tem 3 igrejas que são Igreja Batista Monte Serra em Cuba. Mas agora, depois de todo o tornado que houve o ano passado, houve uma grande bagunça em Cuba. E as igrejas de Cuba acabaram sofrendo bastante, porque muitos dos líderes das igrejas de Cuba acabaram saindo de Cuba. Então, só para você entender, nós fomos procurados como igreja Monte Serra, nosso missionário Joey Dani, por 42 ou 43 igrejas, eu não quero errar aqui agora, tá? Pedindo que a Monte Serra possa adotar essas igrejas. Só que quando você pensar em igreja em Cuba, não pense em igreja com prédio, estrutura. A igreja em Cuba é na casa, porque até a Revolução se tinha prédios de igreja. Então, mais de 60 anos não se pode construir prédios, tá, como esse aqui, para acolher a igreja. Então, as igrejas que antes da Revolução, 60 anos atrás, já tinham prédios, podem funcionar lá. As outras igrejas só podem funcionar dentro das casas. Então, quando a gente fala em igreja que procurou a gente, foram 43 igrejas na casa. Mas imagina assim que nós estamos falando de um ambiente nas casas, talvez seja isso aqui, ó, isso aqui, mas que isso aqui fica lotado, fica gente do lado de fora, e aqui começa um louvor, e você, às vezes, não tem nem piso, é no barro mesmo. E você chora por ver o fervor de um coração, de um povo buscando Jesus assim com tanta alegria, né? E é bem latino, né? Então a música deles é assim, é um negócio contagiante. Mas Cuba, a igreja em Cuba não para de avançar. Só que agora a gente está indo para Cuba para a gente montar uma oficina em Cuba que vai sustentar os nossos missionários em Cuba. Então, você é um empresário, quer investir no reino de Deus, a gente sustenta um missionário em Cuba com $50. Só que o sustento de um missionário comum em Cuba são $20. Então, nosso missionário, que a gente já sustenta desde 2007, nós fomos percebendo, cada vez que é para Cuba, o grande desafio que é. Porque os missionários em Cuba, eles não têm o privilégio que outros países e nações. O desafio é muito grande, né? Por exemplo, nosso missionário comeu pizza. Primeira vez na vida, quando nós fomos lá e descobrimos uma pizzaria próxima à casa dele, não, o lugar de culto, e nós pedimos então para levar os cubanos para aquela noite de pizza. Por quê? Porque esses lugares, restaurantes, alguns lugares específicos lá, só quem é estrangeiro pode entrar. Então, os cubanos não podem acessar aquele lugar. Então, nós tivemos que insistir bastante para poder acessar aquela pizzaria e, pela primeira vez na vida, eles comeram pizza, né? Eram 3 sabores só. E para eles, sorvete, né, Martim? Lembra a sorveteria? A sorveteria é a mesma coisa, não é feita para os cubanos. Então, nós levamos para tomar sorvete. É assim, é uma coisa incrível. Só que também não é só porque ele não possa ir. É porque vai chegar lá para pagar um sorvete a $1,50, tá? Só que ele ganha quanto? Fala $20. Que era como a gente era no início. É claro que ele fazia a conta. Ainda hoje, com $50, ele não vai comprar um sorvete de R$1,50. Porque o que isso representa dentro do que ele ganha? Entende? Então, hoje, um médico em Cuba ganha $40. Então, hoje, nós sustentamos nossos funcionários lá com $50.
Não pense assim, eles estão muito bem. Não, ainda é um grande desafio, porque é uma realidade absurda. Então, se você é um empresário, se você é alguém que quer investir no reino de Deus, quer ir para Cuba com a gente, comigo e com a Martinha, fala com a gente, porque a gente está querendo levar nosso missionário, além de missionário, que é um homem de Deus, ele é Dani, ele também é um cara que entende tudo de carro. Ele é mecânico, ele também faz lanternagem e tal. Então, agora nós vamos montar uma oficina lá, para que a gente possa, por meio da oficina, sustentar essas muitas igrejas e missionários que Deus está trazendo até nós. Então, se você deseja a Cuba, de 17 a 24, pode ir com a sua esposa, pode ir como casal, estou indo com a Martinha como... Então, que será uma bênção. Vamos orar, então, vamos orar e vamos clamar a Deus, antes de agora a gente estudar o que está em Atos 14. Pai, que a Tua Palavra e o Teu Espírito nos ensine por tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. O Senhor já nos deu uma percepção que uma igreja missionária, ela multiplica o caráter de Deus como nosso Pai, um Pai esbanjador, um Pai missionário. Um Pai que veio para se relacionar conosco, um Pai que veio para nos ensinar intencionalmente e um Pai que nos formou para fazer a mesma coisa de forma contínua para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma igreja missionária, ela é uma igreja composta por pessoas comprometidas com o seu ministério prioritário. Ser e fazer discípulos da sua casa aos confins da terra, né? Por isso Deus está nos espalhando aí como igreja. Eu queria falar de responsabilidades, então, características que cada discípulo tem no cumprimento dessa missão. Atos 14, versículos 21, vamos ler juntos aqui. Diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja, relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Aí vê o 15, versículo 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Fale comigo. Passaram a ensinar os irmãos. Aos irmãos. Amém. Bênção. Quais são as responsabilidades ou as características dessa igreja missionária que reproduz aquilo que o pai missionário fez? Primeira característica é que esta igreja entende que precisa exercer o mesmo ato do Pai eterno, que é descer, caminhar na direção dos outros para proclamar a Cristo de uma maneira relacional. Nós chamamos isso do evangelismo relacional. Compartilhar a boa notícia do amor de Deus para com o mundo, mas fazendo isso buscando um relacionamento com as pessoas. Se aproximando, indo na direção das pessoas. Certamente todos nós aqui temos pessoas com as quais nós nos relacionamos diariamente. Amém, gente? Nós somos pessoas que nos relacionamos no ambiente de trabalho. Nós temos nossos parentes, pessoas que estão próximas ou distantes de nós. Nós temos nossos colegas, nossos
vizinhos, aqueles que estão próximos de nós como casa. Nós temos na faculdade colegas com os quais nós todos os dias nos encontramos. Nós temos a padaria onde nós vamos, nós temos o mercado onde nós frequentamos, não é? Nós temos o cabeleireiro onde nós vamos, nós temos a academia onde nós vamos, nós temos o beach tênis, nós temos o futebol, nós temos tantos ambientes na nossa jornada diária de vida. Simplesmente, você não precisa nem mudar a rota que você tem hoje, amém? Mas você precisa entender que a característica intencional que uma igreja missionária tem ela precisa caminhar na direção de buscar relacionamentos que você possa espalhar e espelhar o amor de Jesus de maneira intencional. Você precisa compartilhar o amor com Jesus. Não é? Quantos aqui viajam, quantos aqui vão durante a semana, não é, comercialmente no estado do Rio Grande do Sul se movimentando, não é? Ou daqui a pouco pega um voo para uma viagem, pega um Uber, né? Quantos aqui pegam Uber? Levanta a mão, por favor. Deixa eu ver, quantos aqui fazem uso de Uber? Não é? Eu me comprometi com Deus, eu entrei no Uber, esse cara vai ter que ouvir de Jesus comigo. Ele vai ficar indignado comigo, ele vai ficar feliz demais comigo, não tem problema. Mas eu não posso deixar esse amor parar em mim. Não posso. Ontem mesmo, a gente chegou da viagem ontem, pegamos o Uber à noite, era 11 e tanto da noite, e foi tão curto o nosso tempo, porque não tinha trânsito, né? Eu gosto quando o trânsito fica apertado, porque aí eu tenho mais tempo no carro. Mas ontem era assim, fluía o trânsito, 11 horas da noite, 11h30 da noite, mas mesmo assim, ontem à noite a gente pôde compartilhar com aquele Uber sobre o amor de Jesus, podemos falar com ele sobre o quanto Deus o ama, o quanto ele é especial para Deus. E eu começo hoje as perguntas assim, né? Vem cá, você já levou alguém lá na rua 18 de novembro? Lá naquele lugar que tem uma placa lá proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque o pessoal já sabe. Né? Eu falo assim, é lá mesmo. Falei, então, deixa eu te convidar. Você já foi para entrar naquele prédio? Eu não falo que eu sou pastor, né? A nossa já está aqui, né? Está lá, vai ser, está lindo aqui, né? Agora vai chegar Monte Serra ali agora, né? Então a gente fala isso, e aí o cara fala, eu acho estranha aquela placa. Eu falo assim, aquilo é o quê? Eu falo, aquilo é uma igreja. Eu falo assim, aí eu falo para ele, eu sou parte daquela igreja, eu vou lá e é uma bênção na minha vida. Porque eu não vou a Monte Serra porque eu sou pastor. Eu venho por causa do amor de Jesus que está em nós, entre nós, amém? Eu digo, olha, lá Deus tem falado ao meu coração. E é verdade, quantas vezes por meio de alguém, por meio de um ensino, de uma palavra, do louvor, Deus está falando ao meu coração. Eu digo, minhas filhas, nossas filhas, vão falando assim, têm crescido nesse ambiente. Ele tinha um filho, ele tem um filho de 11 anos, né? Então a gente compartilhou um pouco sobre família e no final a gente diz, olha, na minha casa também, na nossa casa, você pode vir aqui se quiser terça-feira. A gente no avião ontem, então teve mais tempo, né? Porque foi 1h50, 45 de avião. E aí foi muito legal, porque na hora que sentamos, começamos, a gente sempre busca conhecer as pessoas. Fala comigo, conhecer as pessoas. Conectar-se com as pessoas. É conectar-se com a sociedade, gente. Eu não acredito numa igreja, eu não acredito que constrói muros. Eu acredito numa igreja que constrói pontes de relacionamento. Então, quando você se encontrar com alguém que não é parte da igreja, procura se conectar com ela. Às vezes o teu assunto mais universal, sabe qual é? Família. E eu faço a pergunta, vem cá, você tem família? Você tem filhos? Não tem? Eu procuro saber da história da pessoa. Por quê? Porque essa é a minha história também. Talvez você seja viúva, divorciado, talvez seja um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Então todo mundo tem essa história, que é a história de relacionamento. Então eu entro por essa porta sempre de conhecer a pessoa, eu me interesso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo. A base do evangelismo é o amor, amém, gente? Uma igreja relacional, uma igreja que de fato está presente no Vale dos Sinos e diz assim, eu amo esse povo. Eu preciso amar esse povo do Vale do Sino. Porque a razão que Deus veio ao mundo foi uma, gente. Fale comigo, amar. É sobre amar. Deixa eu falar, não é sobre teologia, não é sobre amar, é sobre espalhar o amor que Deus me amou, é sobre isso.
Quando a gente fala sobre este movimento dessa igreja relacional, é um movimento que Deus fez. Ele deixou o céu, Ele deixou a sua glória. Quando você sai da sua casa, presta atenção, você tem que andar na cidade com essa sintonia. Eu estou fazendo o mesmo movimento que o Pai fez. Eu estou deixando a glória da minha casa para poder ir para as ruas, para a cidade e amar. E amar. Será que dá para a gente se movimentar desse jeito na cidade? Foi tão lindo ontem, porque no final, nós descobrimos que aquele homem que estava no ônibus, no avião, ele foi criado numa igreja evangélica, os pais cristãos, e o berço dele todo foi. Mas tem mais de 15 anos que ele se afastou, casou, tem 17 anos de casamento, se afastou, e longe, ele estava longe. Só que o seguinte, as sementes estavam lá. Quando a gente começou a falar novamente sobre Jesus para ele ali, foi tão legal porque ele não aguentou. Ele pegou, vocês me permitem mostrar uma coisa para vocês? Você não incomodaria? Eu falei, de forma alguma. Rubem, foi legal demais. O que ele fez? Ele pegou o celular dele, botou um fone, botou um no meu, outro na Martinha assim, né? E ele pegou e colocou, ouçam isso. Era uma música que ele e a esposa tinham feito para Jesus. Ele diz, mas a gente não tem igreja. Às vezes a gente vai numa, às vezes a noutra, mas a gente não tem. Eu falei, vocês precisam se conectar de novo com a família de Deus. Porque está aí, a semente está aí. Aí depois apareceu, ele toca, e descobriu que o cara toca. E toca muito, toca muito. Ele falou assim, ó. Ouça essa música, era uma outra música. A esposa canta muito. Eles em casa, louvando, mas sem nenhuma comunidade de fé. Eu falei, cara, você precisa ir para a minha casa com a Martinha, nossa casa. Então, terça-feira agora, se Deus quiser, eles vão na nossa célula. Terça-feira, a nossa célula está se multiplicando, querido, e a gente vai começar de novo lá em casa para alcançar os amigos da cidade que não conhecem a Cristo. Você quer se unir a gente nesse propósito? Você vai reaquecer o teu coração. 15 anos, falei, tua filha tem quantos anos? 17, outro filho 11. Falei, eles vão para uma igreja, eles têm relacionamento com pessoas. Não, a gente em casa, de vez em quando, a gente pega o violão. Cara, Deus quer reaquecer esse amor, porque é sobre isso, é sobre isso. Você pode começar a pensar agora em pessoas que estão à sua volta toda semana. E que Deus quer que você seja instrumento de Deus para isso. Observe o que a igreja primitiva fez. Presta atenção, ela nasce em Jerusalém. O Senhor espalha essa cidade. Os discípulos. Lembra disso? Que eles são espalhados. Essa história só acontece lá no capítulo 8, por causa da perseguição. Jerusalém estava bombando, vamos dizer o seguinte, né? Mas Deus manda uma perseguição e eles vão parar, a partir daí, nesse movimento missionário. Judéia, Samaria, e aí eles vão se movimentando para as regiões gentílicas, os países que não tinham nenhum tipo de conhecimento, ou já ouviram alguma coisa sobre Deus, e eles vão nessa região. E os missionários, ali você vê, nós pregamos sobre isso aqui, Atos capítulo 13, Deus separa a Saulo, a Paulo e a Barnabé, envia-os para as regiões gentílicas. E aqui o que a gente vai acontecer é que do capítulo 13 em diante, né, esse apóstolo Paulo, né, e o termo, na verdade, Deus nunca mudou o nome dele, né, ele na verdade, o Saulo é Saul, né, o nome hebraico. Só que para ele entrar na cultura gentílica, ele vai usar o nome agora romano. Paulo é o mesmo nome, mas numa cultura agora gentílica. Então, ele vai agora, como Paulo, para essa cultura gentílica, e o que a gente vai vendo é que o evangelho vai sendo espalhado de cidade em cidade. Se você lê o livro de Atos na perspectiva de perceber o evangelismo relacional, é isso que acontece. Sai de Porto Alegre, vai para Vale dos Sinos, Igrejinha, Santa Cruz, Gravataí, vai se espalhando de cidade em cidade através de quê? De discípulos.
de discípulos que entendem que precisam fazer o que Deus fez. Precisam se movimentar com as boas novas, contando para quem puder, compartilhando o testemunho. Se você pega do capítulo 13 em diante, eu vou ler alguns nomes de cidades aqui, tá? Antioquia da Síria, Seleucia, Ilha de Chipre, lá em Pafos, Perge em Panfilha, Antioquia da Psídia, depois eles foram para Conia, que era Icônio naquele tempo, e você vai lendo a palavra de Deus, você vai ver que depois eles chegam a Listra, a Derbe, eles vão se movimentando, e aqui onde nós chegamos, eles estão já voltando por algumas dessas cidades. Por quê? Porque eles foram se movimentando de cidade em cidade e buscando evangelizar através dos relacionamentos. Isso é muito profundo, muito profundo. Então, o que Deus quer de nós como igreja é que nós possamos nos movimentar aqui, nas regiões daqui do Vale dos Sinos, nas cidades em volta aqui, e de casa em casa, de bairro em bairro, de contextos em contextos, nós possamos entender, Senhor, usa a nossa vida para espalhar o teu amor. E a melhor coisa é que você possa dizer, vem para a minha casa, vem para a minha casa. Nós temos orado agora, no final do mês, da nossa conferência, de casa em casa. Queria convidar você a estar na nossa conferência de casa em casa. Vai acontecer no dia 29, 30 e 31. A propósito, no dia 31 nós temos normalmente nosso culto aqui, mas à noite, preste atenção, nós queremos convidar toda a igreja para descer para Porto Alegre à noite, porque nós estaremos lá sendo encorajadíssimos por uma pessoa chamada Ficre. Ele é um pastor egípcio, se converteu com 15 anos em Cairo, numa experiência sobrenatural. Hoje ele é pastor lá nos Estados Unidos, faz parte de um movimento de igreja se espalhando nas nações. Só para entender, eles estão plantando igrejas através de universitários, e esse cara tem uma história muito profunda, porque eles pegam jovens universitários, eles vão para dentro das universidades, começam a evangelizar por 30 dias. Dali eles colhem os frutos, né? Isso aconteceu, por exemplo, lá na Filipinas. Eles saíram dos Estados Unidos, foram para as Filipinas com 60 jovens. Em 30 dias lá nas Filipinas, 160 jovens universitários se converteram. E o que eles fizeram? Em 30 dias, eles compartilharam 12 ensinos básicos da fé cristã para aqueles 160 jovens universitários. Sabe o que aconteceu? 23 anos depois, aqueles 160 jovens universitários que foram discipulados em 30 dias, voltaram para as universidades para ganhar os seus amigos para Jesus, no evangelismo relacional. E 23 anos depois, eles eram mais de 53 mil jovens convertidos. A igreja na Filipinas explodiu de casa em casa através dos universitários. E esse movimento, que eu estou te contando a origem dele, se multiplicou tanto. Pastor Ficre, nos últimos 23 anos, ele é o responsável, ele faz parte desse movimento, ele é responsável pela América Latina. Então, ele está vindo aqui para que a gente sonhe esse movimento aqui, do Rio Grande do Sul para a região da Argentina, Uruguai, América Latina, para alcançar os universitários, porque eles já estão em 82 ou 84 países que eles plantaram igreja através de universitários. Algo poderoso. Então, vocês não podem perder a conferência, porque vai estar o Ficre aqui, no sábado, no domingo à noite, será uma alegria mesmo, assim, importante vocês descerem para lá à noite, porque de manhã é aqui, tá? No dia 31. Mas à noite desçam. Mas o pastor Paulo Mazzoni vai estar conosco aqui também. Uma igreja que nasceu com 300 pessoas, e eu e Martim estávamos sentados à mesa ontem com ele lá, no GKPN Brasil. E hoje a igreja que nasceu, ele chegou lá com 300 pessoas, e Deus soprou uma visão para eles, de eles alcançarem de casa em casa as pessoas. Hoje a igreja tem 31 membros, estamos falando aqui no Brasil, 31 mil membros, 31 mil membros, de casa em casa se movimentando.
Então, nós vamos aprender com ele também. Ele também estará conosco aqui, pastor Paulo Mazzoni. Então, se inscreva hoje ainda, tá? Para a conferência, porque nós estamos usando essa conferência como instrumento de Deus para impulsionar a igreja no Vale dos Sinos, Gravataí, Zona Sul, lá em Igrejinha, lá no aeroporto, para que nós possamos abrir as nossas casas. Para quê? Para o evangelismo, fale comigo, evangelismo relacional. Amém? Nada melhor do que a mesa da sua casa. Lá em Voti, naquela casa linda, aquela cozinha maravilhosa. Ali, Jonas, vocês dois, com pessoas daquela região, espalhando a boa notícia. É sobre isso, é sobre isso. Amém, igreja? Vamos lá? Vamos só voltar para a palavra, é isso que aconteceu. Quando você olha aqui em Atos 16, mexa as páginas da sua Bíblia para Atos 16. Atos 16. Olha só, agora ele chega em Troade. Olha que curioso. De lá ele vai para Neápolis, dali eles partem para Filipos, versículo 12, Atos 16, 12. Dali partimos para Filipos na Macedônia, que é uma colônia romana e principal cidade daquele distrito. Então agora eles ficam ali vários dias. No sábado eles saem da cidade, vão a uma beira do rio, onde eles esperavam encontrar um lugar de oração. E ali eles sentaram, a Bíblia diz, começaram a conversar com as mulheres que haviam se reunido naquele lugar. Bom, não estou lendo a Bíblia aqui com a Martinha agora e estou lendo o colorido, porque eu e a Martinha fomos exatamente nesse lugar. Lá em Filipos, na beira desse rio, nós tivemos o privilégio de chegar. Hoje lá tem um lugar bem construído com um memorial que fala, né, exatamente esse texto está lá, registrando a passagem histórica daquele encontro. Na beira de um rio, gente, preste atenção. Entende o que é uma igreja missionária? Eles se movimentam, perceba que é o mesmo movimento. Eles deixam a cidade, eles vão para um lugar afastado, porque tinham ouvido falar, ó, que lá na beira do rio as pessoas vão lá orar. E tinha um grupo de mulheres de fato orando, e eles chegam ali naquela hora, olha só, elas estavam reunidas. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, uma das que eles ouviam falando era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Era uma mulher vendedora de tecido de púrpura, ou seja, ela era uma empresária, porque isso era um tecido muito caro. E diz o texto que ela era de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo, não é? Tendo sido batizada. Olha só que coisa. Aquela mulher, ao ouvir Paulo falando, era ministrada pelo Espírito. E ali mesmo, naquele lugar, ela é batizada. Bom, realmente deve ter sido um momento assim singular, aquele momento. Mas observe quando termina o batismo. Diz que ela foi batizada bem como os da sua casa, ou seja, não estava só ela lá. Né? E o texto diz que ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Olha que lindo, em minha casa. O evangelho de cidade, fala comigo, de cidade em cidade, de região em região e de casa em casa vai se espalhando. Mas o evangelho avança. E o texto vai dizer, olha comigo, capítulo 14, volta para o capítulo 14 comigo. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram muitos discípulos. Mas aí o texto continua. Então eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por tribulações, muitas, para entrarmos no reino de Deus. E no capítulo 15, versículo 1, diz, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Então aqui nós vamos ver a segunda característica dessa igreja missionária. A primeira é o evangelismo relacional, mas o segundo é o discipulado intencional. Fale comigo, discipulado intencional. Perceba que Paulo, primeiro passo por aquelas cidades, evangelizando, compartilhando a boa notícia. E acontecia assim, as pessoas se convertiam,
Paulo geralmente ia às sinagogas, ele proclamava Cristo nas sinagogas, mas aí algumas pessoas tinham interesse de saber mais. E aí eles se reuniam, ou algum lugar, ou alguma casa, não era mais na sinagoga, preste atenção. Geralmente era numa casa que aqueles interessados começavam então a estudar com Paulo sobre Cristo e aprender sobre os princípios de Cristo. É por isso que uma igreja missionária, ela proclama publicamente, fala comigo, ele proclama Cristo publicamente, mas ele precisa reunir intencionalmente para o discipulado. Ele precisa desenvolver, precisa formar as pessoas informalmente pelo relacionamento, mas formalmente pela palavra. E é isso que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que eles voltam para Listra, eles voltam para Icônio, eles voltam para Antioquia. Agora preste atenção, tem algo muito importante aqui. Lá em Listra, Paulo tinha sido recém-apedrejado. Isso é importante, isso é um destaque importante do texto. O texto diz que em Icônio houve uma conspiração para maltratar Paulo e apedrejá-lo de onde ele teve que fugir. Isso está lá no versículo 14. Olha só. Ou melhor, capítulo 14, versículo 5. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para a cidade. Então, ele volta para a mesma cidade onde tentaram maltratar e apedrejar. Aqui mesmo, se você olhar, volta para mim, capítulo 14, versículo 19. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Isso aqui aconteceu, querido, na região aqui de Icônio, na região de Derbe, melhor dizendo, de Listra, Icônio, Antioquia, mas ele vai passar por essas regiões novamente. Em Antioquia ele foi expulso da cidade. Pergunto para você, você voltaria para as regiões onde você foi apedrejado, onde você foi arrastado, dado por morto, onde você armaram uma conspiração para pegar você? Você voltaria? Percebe o alto compromisso de Paulo com o amor que não podia parar? Fala comigo, o amor de Deus é o amor que corre risco. Não foi isso que Deus fez conosco? Sim ou não? Deus amou o mundo de tal maneira, fala comigo, tal maneira. O tal maneira é a amplitude desse amor. De tal maneira que ele entregou, ele deu o que ele tinha de mais precioso, seu filho. Então, amado, o que esse texto me ensina é que uma igreja missionária, ela tem um coração de Deus, que é capaz de entregar tudo o que nós temos para que o amor não pare e não fique em nós. Ei, o que você hoje precisa entregar? O que hoje pode impedir você de amar dessa maneira? Sabia que às vezes é o trabalho? Sabia que às vezes é um projeto, é um sonho? Sabia que às vezes é a família que nos impede de amar como Deus quer? Por quê? Porque essas coisas, elas, se não estiverem no lugar certo, elas nos impedem de sermos missionários, de sermos intencionais no evangelismo e no discipulado. Mas o apóstolo Paulo, ele tem essa clareza. Agora veja bem, olha a função do discipulado. Observa bem. Porque se ele sofreu isso nessas regiões, os cristãos que se convertiam, as pessoas que se convertiam e se tornavam cristãs, você precisa entender isso. Naquela época, naquele tempo, eles eram perseguidos. E preste atenção, deixa eu falar uma coisa aqui com temor e tremor. Eu acho que se as coisas continuarem na direção que está indo no Brasil, se não houver uma intervenção de milagre na nossa nação, em breve nós seremos perseguidos de uma forma muito mais intensa do que já estamos. Porque a perseguição hoje ela é ideológica, a perseguição hoje ela é de você cancelar,
Mas daqui a pouco, se não houver uma revolução, se a igreja brasileira não se levantar para se posicionar em amor, em unidade e em uma vida de um caráter que expresse Cristo, nós seremos perseguidos como a igreja primitiva. E sabe o que eu creio? Alguns de nós seremos presos. Alguns de nós seremos maltratados. E eu acredito que vai ser um tempo de separar verdadeiramente na igreja aqueles que têm uma fé e uma raiz consciente daqueles que só fazem parte de um movimento gospel brasileiro, mas que não entenderam o compromisso profundo e verdadeiro com Jesus. Nós precisamos nos posicionar. A importância do discipulado é essa. Nós queremos, como Igreja Batista Monte Serra, fale comigo, formar discípulos com raízes. Amém? Que amam a Deus, amam a sua palavra, amam pessoas. Por isso que você, dentro de uma célula, preste atenção. Você que já conhece a Cristo, precisa ficar de olho nas pessoas que são novas convertidas e chegar para o seu líder de célula e falar assim, olha, eu quero ajudar a discipular essas pessoas. Nós temos o nosso material 1 a 1. Ele tem 12 lições básicas. Se apresente lá na célula para a sua liderança e diz assim, olha, você gostaria que eu pudesse apoiar você no discipulado com os novos convertidos? Porque o discipulado dentro da célula, ele pode acontecer como célula conjunta ou pode acontecer extra o horário da célula, em outros horários da semana. Que você disponha 1h30 da semana para discipular 1, 2, 3 pessoas juntos. Olha que especial isso. Você vai contribuir para que aquela célula possa crescer saudável. Não apenas os líderes discipulando, mas você que é um discípulo, tendo o privilégio de discipular outras pessoas. Isso será uma bênção para o crescimento saudável da nossa igreja. E será uma bênção para o seu crescimento também. Porque nós sabemos aqui, quantos aqui são pais? Levanta a mão de novo, por favor. Agora, pai e mãe, levanta a mão, por favor. Pai e mãe, levanta. Você não cresceu depois que você se tornou pai, se tornou mãe? Sim ou não? Sabe quando é que a gente mais cresce? É depois que a gente assume responsabilidade por alguém. Espiritualmente, enquanto você não assumir uma responsabilidade, dizendo assim, eu quero servir essa pessoa, ajudá-la a crescer, você continua um menino espiritual, uma menina espiritual. O discipulado é o projeto de Deus para nós, não é o evangelismo. É que você não pode discipular sem evangelismo. Fala comigo, eu não posso discipular alguém sem evangelizar. Porque a porta do coração precisa ser aberta para Jesus. Mas as duas coisas andam juntos, evangelismo e discipulado. É isso que Deus tem para nós. Amém? Agora nós vamos olhar para o texto de novo, você vai ver comigo que essa igreja missionária do Novo Testamento, ela era uma igreja missionária porque os discípulos tinham um compromisso com o evangelismo intencional, fala comigo, evangelismo, relacional, com discipulado intencional, mas essa igreja tinha um compromisso em formar a liderança. Olha lá os versículos que nós vamos ler agora. Olha os versículos. Diz assim, Paulo e Barnabé, versículo 23, designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, que coisa mais extraordinária, quando eles voltam para essas regiões, para essas cidades, Listra, Icônio, Antioquia, Derbe, o que eles vão fazer agora? Agora, eles vão pegar aqueles discípulos que haviam crescido na fé, e agora eles vão estabelecer naqueles lugares liderança saudável. Queria multiplicar a mesma coisa. Então, o objetivo de uma igreja saudável, de um discípulo saudável, é o quê? Dizer para Deus, Senhor, usa a minha vida para que eu possa ser alguém que vive esse evangelismo relacional, que vive o discipulado intencional, mas que ajuda as pessoas a se tornarem líderes saudáveis, multiplicadores. E quando a gente fala de liderança saudável, presta atenção, não é liderança perfeita. Fala comigo, liderança saudável não é liderança perfeita. Mas é liderança que está desejando
ser como Jesus. Refletir o caráter de Jesus. Nenhum de nós aqui é perfeito, mas nós queremos nos tornar parecidos com Jesus, amém? Então, olha que privilégio, você e eu, porque quando a gente fala igreja missionária, a gente está falando de mim e de você, falando de nós. Não é da instituição, é de você, é de mim. Eu e você, sendo uma manifestação nessa região, de um missionário, de alguém, de um discípulo comprometido em evangelismo relacional, discipulado intencional, mas também em formação de liderança. Nós vamos começar agora em setembro, logo na semana sequencial à conferência, o nosso Lidere. E o Lidere, querido nosso, é um programa para formação de liderança saudável, uma liderança espiritual. Para quê? Para que você possa ser treinado para, lá dentro da célula, se tornar um líder em treinamento. Então, começa assim, você vai ser convidado pelo Espírito Santo a você se preparar para você estar dentro de uma célula apoiando o líder de célula. Então, a gente começa assim. O Lidere vai treinar você para você, então, estar ao lado de um líder de uma célula e você ser um líder em treinamento por o período de 1 ano. E naquele processo você está aprendendo. Às vezes você já viveu célula antes, você faz o Lidere, você só vai ficar mais 6 meses, porque aí vai ter uma multiplicação e você já pode seguir com mais 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Então nós queremos convidar vocês que não fizeram o Lidere ainda, para vocês vivenciarem o Lidere nesse semestre. Nós fizemos uma mudança muito significativa. Para quê? Para otimizar mais ainda o alcance. O nosso Lidere, esse semestre agora, ele virá híbrido. Nós teremos o encontro primeiro e o último presenciais, e no meio um outro encontro presencial, mas dos 9 encontros, os outros serão encontros virtuais, gravados, ok? Que você vai poder estudar a lição, repercutir aquela lição e tudo mais, mas nós vamos ter 9 encontros. São 8 ou 9 encontros, agora não estou tão seguro, mas 3 apenas presenciais, o primeiro, o último e o do meio. E os outros virtuais. Por quê? Porque nós estávamos fazendo presencial esse encontro e várias pessoas que queriam estar não conseguiam uma agenda de 8, 9 encontros sequenciais. Então, com isso, nós estamos viabilizando para que você possa ter acesso ao nosso programa de formação de liderança saudável. E nós queremos desafiar você, então, a ser preparado para isso, para que você possa realmente ser um discípulo que tem essa missão de compartilhar as boas novas pelo relacionamento, que está comprometido com o discipulado relacional, mas também crescer na sua liderança, para que você abra a sua casa, que daqui a pouco você vai ser enviado com um grupo de pessoas para a sua casa, com amigos que não conhecem a Cristo. Nós desejamos ver o Rio Grande do Sul cheio de casas abertas, amando pessoas para a glória de Deus. Agora observe que Jesus fez isso, ele traz para junto de si 12 pessoas para prepará-los, né? E nós estamos vendo aqui Paulo fazendo a mesma coisa. Uma igreja missionária, ela não se contenta em evangelizar e discipular. Ela forma e desenvolve pessoas para liderarem outras pessoas saudavelmente, refletindo o caráter de Jesus. E é muito bonito no texto, porque o texto diz que Paulo e Barnabé designaram-lhes espiritualmente. Ou seja, foi intencional. A formação de liderança, fale comigo, a formação de liderança é intencional, não acontece por acaso. Agora, você exerce essa missão confiando no Deus o qual você se entregou. Eu acho lindo porque Paulo diz assim, no texto diz exatamente isso, que tendo orado e jejuado, encomendaram aqueles novos líderes ao Senhor, em quem haviam confiado. Ou seja, Paulo sabia que podia confiar a vida daquelas pessoas ao Senhor Jesus, porque eles haviam confiado em Jesus. E Paulo sabia, preste atenção, que aqui está o cerne da formação da liderança. Que Paulo descansava que quem capacitaria e tornaria aqueles líderes
presbíteros, cheios do Espírito Santo, para que aquelas igrejas crescessem saudavelmente, era o próprio Senhor em quem eles haviam confiado as suas vidas. Isso aqui é o cerne. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não acredita no líder que a gente está formando, porque a gente pensa que é a gente que garante o sucesso dele. Mas o que o texto está dizendo aqui é que Paulo sabia que era o Senhor em quem eles haviam confiado as suas vidas, que iria levantar uma liderança cheia do Espírito, capacitada para exercer o ministério naquelas regiões de Listra, Derbe, Antioquia e tudo quanto fosse a região. Amém? Você crê que o Senhor vai nos formar? Fala para o teu irmão assim, Deus quer te formar uma líder maravilhosa. Fala aí para ele, né, na igreja de Jesus. Fala para a pessoa aí, ó. Talvez você é novo na fé e você diz, mas eu estou começando, pastor. Deixa eu falar, você que está começando, Deus quer pegar a sua vida e te capacitar para enviar você de volta para onde você está, a tua família. Não, pastor, eu preciso ter 2, 3 anos de não sei de igreja. Não, não. Você já ama Jesus? Pergunta para a pessoa, você já ama Jesus? Você já ama? Então fala assim, então Deus quer te usar. Ei, presta atenção. Você quer saber qual é a preparação de uma igreja que faz diferença no mundo? Não é teologia, é o quanto ele ama Jesus. Não foi isso que Jesus perguntou para Pedro? Ei, olha aqui, eu não estou falando da coisa do que eu penso. Olha só, presta atenção. Ei, igreja. Jesus estava escolhendo aqueles os quais ele ia entregar a liderança. E dentre os 12, um que ele ia trazer para uma referência maior, o apóstolo Pedro, presta atenção. A pergunta para Pedro, depois de Pedro ter pisado na bola, foi qual? E aí, fez o curso de teologia lá em Jerusalém, Pedro? Foi isso? Foi isso, gente? Qual foi a pergunta? Pedro, tu me amas, Pedro? Jonas, tu ama Jesus? Aninha, tu ama Jesus? Ei, você ama Jesus? Quanto você quer amar Jesus? Agora imagina que incoerência parecia. Como é que você ama Jesus e na hora que o negócio apertou, Pedrão, você saiu pela tangente? Que amor é esse? Mas não é de impressionar que apesar do que Pedro fez, o Senhor vai até ele. O Senhor foi até ele para perguntar, Pedro, tu me amas? Ei, vocês amam Jesus? Vocês amam Jesus? Três vezes. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A terceira vez ele pergunta a Agapau. A pergunta é, tu me Agapau, tu me amas de maneira incondicional? Está pronto a dar a vida por mim? Ei, vocês estão prontos para deixar tudo por amor a Ele? Estamos? Pergunta ao teu irmão aí, está pronto para amar desse jeito? E aí Pedro diz, tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. É como se o Pedro tivesse, Senhor, para de perguntar, porque o Senhor sabe o que tem dentro de mim aqui, Pai. O Senhor olha para ele assim, então, é só isso. Mas ao mesmo tempo é tudo isso que interessa. Toma aqui, ó, apacenta os meus rebanhos. Laila, tu amas a Jesus? Radassa, tu amas Agapau a Jesus? Vocês amam Agapau? Então, apacenta os meus cordeirinhos. Dá para entender? Que o que valida você abrir a tua casa para evangelizar, discipular e formar liderança é uma coisa só que interessa para Jesus. Tu me amas? Quantos aqui amam? Então olha quantas casas aqui podem ser abertas. Então apacenta os meus cordeirinhos. Qual é o resultado de tudo isso? A conclusão desse evangelismo relacional da igreja primitiva, desse discipulado intencional,
dessa formação de líderes espirituais, presta atenção. Está lá no capítulo 16, versículo 5. O texto diz assim, Atos 16, 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número, cada dia. Cada dia. Olha só, tem dois movimentos aqui, para dentro e para fora, nesse relatório. Dois movimentos. A igreja era fortalecida na fé. Mas, ao mesmo tempo, essa igreja que era fortalecida na fé, ela alcançava pessoas. E o Senhor acrescentava àquela igreja, dia a dia, novos discípulos. Amém? Eu quero orar hoje com você que está aqui. Você que tem entendido esse movimento de Deus e quer dizer sim ao Senhor. Quer falar, Senhor, usa a minha vida para a tua glória nessa região aqui. Agora, você já entendeu que tudo que você precisa é amá-lo. Porque discipulado, conhecimento de Bíblia sem amor, quer saber o que representa? Quer saber? Religiosidade. Agora, se você ama Jesus, também quer conhecê-lo, amém? Você vai precisar crescer no seu discipulado, mas você não vai ser usado por quanto você conhece. Você vai ser usado pelo quanto você ama. Amém? Porque ser usado pelo quanto conhece sem amor é estrago para a igreja. Mas ser usado pelo quanto você ama e ao mesmo tempo crescendo, é a revolução do amor que ninguém consegue resistir. E é isso que Deus quer usar na nossa vida. Lá dentro dos trabalhos, na universidade, nas escolas, na sua empresa, nesses lugares. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar com você. Quero fazer 2 orações nessa manhã. A primeira oração é para você que está aqui nessa manhã, a quem o Espírito Santo está dizendo, olha, eu sou o Pai de amor, que deixei todas as coisas para vir a este mundo amar você. Talvez você esteja aqui como um convidado, uma amiga, um pai que está aqui hoje com a sua esposa, seus filhos, e você é um convidado. Você está aqui hoje e você foi convidado porque pessoas amam você. Essas pessoas, na verdade, elas estão reproduzindo ou tentando reproduzir o grande amor de Deus pela sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele veio até este mundo para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele. O evangelismo de Deus foi Ele vir ao mundo para ter um relacionamento de amor com você. E hoje você fez ou deixou de fazer, muda o amor dele, e o que ele deseja é ter um relacionamento pessoal e profundo contigo. Mas a Bíblia diz que os meus pecados me separam de Deus. A Bíblia diz que os seus pecados separam você de Deus. Mas que Jesus, ele veio ao mundo para nos perdoar dos nossos pecados. E que ele morreu na cruz, derramou o sangue dele naquela cruz, entregou a si mesmo naquela cruz, por amor a você, por amor a mim, para que os meus pecados fossem perdoados. E se você colocar toda a sua fé no que ele fez na cruz e disser, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de tudo que eu fiz, de como eu vivi longe de ti, e eu quero, Senhor, um relacionamento contigo, esse relacionamento de amor. Se hoje, nessa manhã, você disser para ele, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero ter um relacionamento de amor contigo. Hoje mesmo, nesse lugar, aqui e agora, ele não apenas vai perdoar você, mas ele virá para ter um relacionamento eterno com você. Ele vai hoje vir habitar no seu coração, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E você não será apenas uma criatura, você se tornará filho amado, filha amada. O que ele sempre projetou para você e para mim foi esse relacionamento.
Então Ele vai começar a ensinar você, com o próprio Espírito Santo que vai habitar em você. Ele vai lhe ensinar sobre todas as coisas, mas também Ele vai colocar pessoas na sua vida, que já foram impactados por esse amor, para ensinar você tudo que Jesus quer que você viva, como um homem, como uma mulher, como um pai, como uma mãe, como um filho, como uma filha, como um profissional. Ele vai ensinar você como ser um discípulo, como ser uma discípula. Ele vai ensinar você como viver diante das dificuldades da vida. Ele vai ensinar você a enfrentar os desafios mais adversos da vida. Ele vai discipular você. A igreja vai discipular você. E você vai ser capacitado pelo Espírito Santo. Você vai ser tão tomado pelo amor de Deus, que Deus vai fazer você um líder espiritual, uma líder. E você vai ser um multiplicador dessa boa notícia. Você vai se tornar um discípulo, uma discípula amada. Deus tem algo extraordinário para você nessa manhã. Deus quer começar algo extraordinário na sua vida. Mas tudo que você precisa hoje é crer em Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e dizer: Senhor, vem morar no meu coração, me perdoa. Eu quero orar com você que deseja isso, que deseja hoje ter um relacionamento com Jesus. Se você quer, faz uma oração aí onde você está. Repita assim: Senhor Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado por ter vindo ao mundo como um pai que me amou, para ter um relacionamento comigo. Deus, me perdoa porque os meus pecados me mantiveram longe de Ti, mas hoje, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu Te convido para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Vem morar em mim, Jesus, e a partir de hoje vamos ter um relacionamento de amor. Me discipula, Deus, com Teu Espírito Santo, por meio da Tua igreja. Me ensina como viver, e faz de mim um líder, uma líder espiritual, na minha casa, no meu trabalho, na cidade por onde eu andar, e que isso nunca mais pare na minha vida. Eu Te recebo, Jesus, no meu coração, hoje, pela fé, como meu Senhor e meu Salvador, em nome de Jesus. Amém.